Podcast Cyber Girls. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast das Cyber Girls. Hoje estamos aqui para falar dos impactos que a cibercultura e o ciberespaço têm na sociedade. Vocês acham que são muitos? Acham que são poucos? Ou são um podcast e descubram? Então, para começarmos, vamos dar-vos e encher-vos aqui um bocadinho com a matéria, não é? É sempre bom. Para entendermos, nós temos que perceber que a cibercultura, ela acontece com os fenómenos que se passam na internet, ou seja, no ciberespaço. Nós temos que entender que há aspectos positivos e aspectos negativos. Mas comecemos pelos positivos, porque é sempre mais fácil, não é? Então, nós, se vocês bem se lembram, nós antigamente apenas aceitávamos o que a televisão nos dava, o que um jornal falava, e nós não tínhamos a noção de que podíamos ter voz ativa. E com o ciberespaço nós temos a facilidade de poder escrever o que pensamos, poder produzir conteúdos próprios que antigamente era impossível fazer. Também surgiu o conceito de ciberdemocracia, que é a democracia feita na internet. Nós podemos associar-nos a formas de pensamento, a partidos, movimentos, que nós também nos identifiquemos, e isso faz com que surja o conceito de ciberdemocracia. Eu acho que o fenómeno de democracia está muito presente na nossa sociedade, especialmente agora com as eleições, porque nós vimos que as redes sociais tiveram um impacto muito forte, não só para incentivar as pessoas a ir votar, mas para a própria campanha. Eu acho que muita campanha agora passa mesmo pelas redes sociais, que é a comunicação em rede, que também é um ponto que surgiu pela cibercultura e pelo ciberespaço. E também surgem movimentos como o feminismo, e através da internet cada vez ganham mais força na sociedade. E se observarmos o que é que aconteceu nestas eleições, agora pela internet podemos fazer tudo, até podemos votar antecipadamente. E acho que isso é muito importante e há uma evolução constante e acho que é favorável até. Isso talvez seja uma maneira das pessoas, já que não vão votar, por exemplo, na sua freguesia, podem votar na internet, ou seja, já não há desculpa, as pessoas têm que votar. E temos que pensar também que o ciberespaço e a cibercultura permitem-nos também identificarmos pessoas que pensam como nós. E isso tem um grande impacto a nível político, a nível social. Nós podemos dar voz aos nossos pensamentos e ter muito mais força nesses pensamentos porque outras pessoas também pensam como nós. E nós conseguimos encontrá-las, seja em comentários, seja em chats, seja em grupos, comunidades. Exatamente, até porque isso vai ligar à inteligência coletiva, que é a célebre frase ninguém sabe nada, mas todos sabem um bocadinho de tudo. Ou seja, nós juntamos-nos e conseguimos adquirir o conhecimento suficiente para viver em sociedade e para produzir conhecimento propriamente dito, o conhecimento que necessitamos para a nossa vida. Sim, mas eu penso também há um aspecto negativo porque as pessoas querem comentar e sentem-se obrigadas a comentar e muitas vezes nem sabem o que é que estão a dizer. Querem sempre dar uma opinião. É verdade. Isso vai dar um bocado ao ponto do podcast anterior que nós falamos também sobre isso. Isto é um ciclo. E isso, apesar de ser negativo, pode ser positivo, porque as pessoas, apesar de estarem erradas, estão a tentar desenvolver o pensamento crítico, e isso é muito positivo. É melhor do que ficarmos calados e dentro da nossa bolha. Sim, concordo plenamente, porque o pensamento crítico é essencial na sociedade. Em todas as áreas da nossa vida, o pensamento crítico eu acho que é importante. Exato. E gosto de pessoas com pensamento crítico. E acaba sempre por desenvolver conclusões, eu acho. Mas se pensarmos, e o Levi falava muito disso, os Estados têm muito medo de perder o poder que têm nas pessoas. Isso vê-se muito porque com o ciberespaço nós vamos além do nosso território. Nós podemos falar com pessoas que estão do outro lado do mundo e muitas vezes os Estados não conseguem controlar tudo aquilo que nós falamos. Apesar de ter uma central de computadores que capta tudo o que nós falamos, é muito difícil nós termos noção do que cada pessoa fala. E acho que os Estados perderam um bocado esse controlo e não sei. Eu acho que hoje em dia podemos fazer tudo e não precisamos dizer nada a ninguém. Acho que basta ir à internet e temos lá tudo. Sim, não nos podemos esquecer que há países em que algumas das aplicações ainda são barradas, digamos assim. Em Angola havia uma aplicação que era o Viber, que as mensagens enviadas, se fossem contra o governo, a conta era automaticamente cancelada. Porque eu sei porque na altura o meu pai estava lá, houve eleições e era a aplicação que eu usava para falar com ele. Ele disse, olha, isto está a começar a ter imensos problemas porque as pessoas estão a usar isto para falar mal dos partidos. E então
começou a ser super controlada a aplicação Viber, mas claro que isso é possível porque Angola é uma realidade um bocado diferente de controlar, acaba por ser mais fácil de controlar, eu acho, porque há um menos número de pessoas com acesso a esse tipo de redes. Porque a internet também já não chega a tanto lado. Se calhar num país em que esteja mais desenvolvido, em que haja mais internet, é óbvio que esse controle não é possível de fazer. Sim, eu também sou da mesma opinião. Temos que falar que o nosso autor, o Levi, considera que a cibercultura é um aspecto muito positivo e que traz novas oportunidades de interação entre pessoas, e isso, se formos a ver no mundo hoje, traz desenvolvimento, quer a nível psicológico, quer a nível social, e eu acho que sou da mesma opinião que o Levi. E também o autor faz a pergunta que é: será que a cibercultura é sinónimo de caos e confusão? Eu acho que não, e ele próprio diz que não, porque nós nunca estamos perdidos na cibercultura, na internet. Há sempre um motor de busca, há sempre uma forma de nós nos encontrarmos apesar das diferentes informações, das diversas fontes. É um mundo muito... Uou! Sim, e podemos ver, por exemplo, os GPS, que em qualquer lado que estejamos, dão-nos sempre a localização certa, e isso também é um ponto a favor da cibercultura e também da tecnologia. O que é que vocês acham? Sim, eu acho que o GPS é útil, só que o GPS trouxe com ele também aquelas aplicações para localizar as pessoas. E lá está, temos que ver as duas faces da moeda. Eu concordo que o GPS é incrível, porque até a caminhar, né, quem é que nunca usou a caminhar o GPS? Inicialmente era só para carros, nós agora a caminhar já usamos. Exato. Pelo menos eu já o fiz quando vou para sítios novos. Mas é assim, também aquelas aplicações, até que ponto é que são boas para nós, não é? Conseguimos, até o Snapchat, que é uma rede social, tinha uma parte, não sei se ainda tem, que numa altura as pessoas que tinhas no Snapchat, se elas não tivessem mudado as definições, tu conseguias ver onde é que elas estavam. Isso é assustador. Isso é assustador e lá está. Mas pronto, é como tudo, temos coisas boas, temos coisas más, temos que saber usá-las. Sim, eu também sou da mesma opinião. O autor também faz uma pergunta que é: se as línguas e a diversidade das línguas estão a ameaçar o ciberespaço. O que é que vocês acham? Eu acho que não. Eu também acho que não. Também penso que não. Eu também acho que não. Assim, o inglês é a língua mais predominante na cibercultura e quase que é eleita a primeira língua mais Exato, falada, mas não por é? exemplo, quando tu vais a um site, tu tens a opção de colocar, eu acho que em todas as línguas possíveis. Porque, tipo, claro, o inglês é a língua que deve ser predominante em quase todos os sites, tipo, que tu precises, por exemplo, para comprar alguma coisa está em inglês, se for um site, tipo, muito usado, está em inglês, mas normalmente ele tem sempre a opção de traduzir para espanhol ou uma língua mais, que, tipo, nem que seja o português, mas uma língua que seja próxima e que tu entendas. Então eu acho que não. Claro, as línguas predominantes com o ciberespaço conseguirão ganhar maior dimensão, isso é normal, Claro. mas isso é como em tudo. Sim, mas ameaçadas acho que não. Não. Temos sempre essa opção de escolher o idioma. Eu acho que nada se destrói no ciberespaço. É como o Levi fala, que reconfigura-se, como estavas a falar há bocado. Sim, exatamente. Eu acho que esse ponto que vocês tocaram vai dar um bocado ao facto de a crença por parte de alguns autores que o ciberespaço serve para aumentar o império americano, tanto a nível financeiro, como militar, como cultural. E isto é uma grande questão, é uma grande dúvida, um grande dilema. Eu, pessoalmente, eu não acho que isso seja possível. Acho, claro, que há uma tendência para a América aumentar o seu poder, mas também, é assim, sendo um espaço que não é controlado, outras culturas também se vão conseguir afirmar. E temos a prova disso. É assim, não podemos pensar, tudo que é inglês é América. Não, é Inglaterra. Nós também já adotamos costumes da Inglaterra. Portanto, nesse sentido, eu não concordo que seja para o aumento da hegemonia americana, assim como o autor também não concorda, não é? Mas acham que, por exemplo, com o ciberespaço nós conseguimos ter a noção mais vincada da realidade de países pobres ou chegar mais próximo a países pobres e ter noção da realidade que eles vivem? Acham Sim, que foi sem mais dúvida. Eu acho fácil? que as pessoas agora já não têm medo de expor a situação que passam, ou, por exemplo, há muita gente que até aproveita as redes sociais e a cibercultura e o ciberespaço para contar o que lhe aconteceu. Por exemplo, se estavam na rua e se viram alguma coisa, até fotografam e filmam e não têm medo de dizer: olha, foi isto que aconteceu, vejam. Sim, eu acho que... Eu concordo convosco, mas eu acho que também, lá está, há uma parte que muitas vezes as pessoas só publicam e depois na prática não fazem nada.
Aquela coisa que os famosos vão fazer voluntariado Sim, mas e depois Eu vão nem, eu, nem, publicar as eu, fotos. nem, eu, não quero, eu nem ia tocar nos famosos, mas mesmo muitas vezes, vou dar o exemplo dos cães, que agora é um assunto e dos animais que cada vez sensibiliza mais as pessoas. Muita gente partilha imagens, tipo, adota para adoção, fazem partilhas, este cão está desaparecido ou encontrem este cão. Mas será que as pessoas, se virem um cão abandonado na rua, vão ligar para alguém, para alguma entidade, para tirarem aquele cão da rua? Ou só porque viram na internet e fica bem e vão partilhar? Eu acho que primeiro eles publicam, vão ver se alguém conhece, tipo, as opiniões das pessoas e depois é que se lembram, se calhar é melhor ajudar, tipo, já está publicado e já fiz a minha boa ação. Exatamente. Sim, mas o que eu queria dizer não era bem isso. Era, por exemplo, se vis alguém, até, por exemplo, violência doméstica na rua, as pessoas têm necessidade de interferir e até há quem esteja de fora e grave para mostrar, olha, foi isto que aconteceu, porque não têm medo de represálias. Eu acho que isso aí, sim, que é um aspecto positivo. Agora, claro que há pessoas que se aproveitam. É um aspecto positivo porquê? Porque é uma prova, está filmado, é uma coisa que está lá, E não há como mentir. E havia pessoas que eram incapazes de se abrir e ficavam anos a guardar aquilo e jamais era conhecido que aquilo acontecia. Exatamente. Sim, mas esta terça-feira no programa E Se Fosse Consigo foi o assédio moral no trabalho e eles fizeram um teste que era num ginásio, puseram 2 atores, uma funcionária da limpeza e um chefe, a falar com ela, a insultá-la e para ver como é que as pessoas reagiam. Houve muita gente que se passou, inclusive houve uma senhora que disse que ia fazer queixa dele, houve um outro jovem que disse que isto estava direito a queixa-crime. E assim, só que também houve pessoas que se passavam e não faziam nada e o mais chocante para mim foi uma pessoa que esteve imenso tempo a gravar, guardou o vídeo, aparece a câmera da pessoa a guardar o vídeo e não fez rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Sim. E eu acho que acaba por acontecer muitas vezes, claro que não é sempre, acaba por acontecer um bocado isso. As pessoas gravam, se calhar até para mostrar, olha, já viste, naquele ginásio fazem isto. Mas depois também não protegem a pessoa em questão. E se calhar, antes de partilhar, e eu acho que o grande defeito do ciberespaço e da cibercultura está mesmo aí. Antes de partilhar, nós se calhar temos que fazer. Temos que pensar, ok, eu antes de estar aqui a gravar, vou agir. Ou então, se estou a gravar isto, depois vou agir. Porque não é... Inicialmente, o estudo, eles até estavam a pensar que aquilo era para uma prova. Mas não, a pessoa simplesmente guardou o vídeo, aparece no Instagram, guardou o vídeo, como se nada fosse. É como se estivesse a dar uma lição de moral, mas também não tivesses moral para fazer isso. Exatamente. Na verdade, Provavelmente escreveu, desculpa, mas provavelmente escreveu algo do género inadmissível o comportamento deste coisa e pronto, ele estava lá. No século XXI isto ainda Exatamente. tocamos aqui no ponto da educação, que também é um tema muito importante para Levi e acho que podíamos abordar um bocado isso. O que é que vocês acham? Sim, acho que sim. Eu acho que sim, é bom referir que a educação tem mudado muito ao longo dos anos. Antigamente era um papelzinho, uma caneta, hoje é computadores. É em rede, temos acesso aos trabalhos, às investigações que universitários de outra parte do mundo fizeram, podemos falar com eles muitas vezes, há fóruns, há bancos de bibliotecas virtuais, Há imensa teses coisa. publicadas. Exatamente, teses publicadas. Sim, eu acho que hoje em dia temos tudo muito mais facilitado. E também é possível nós agora fazermos a nossa educação em casa. Nós podemos estudar em casa, nós podemos fazer testes em casa, nós podemos ter aulas em casa. Tudo está a mudar e eu acho que cada vez mais vai haver mais pessoas a aderir a esta forma de conhecimento. Sim, a dúvida que fica é mesmo se... Porque algumas pessoas defendem que no futuro os professores vão deixar de ser precisos, o que eu não concordo, porque eu acho que nós precisamos sempre de uma fonte para conferir a informação que recolhemos. Eu pelo menos gosto de saber que há a figura professor. Alguém que nos acompanhe. Alguém que nos acompanhe, alguém que nos diga, estás aí num bom caminho. Exatamente, um mediador. Nós precisamos, o ser humano ele precisa muito de conexões e precisa de pessoas presenciais para ver, para poder falar, para poder exprimir e ter também o feedback tipo pessoal, porque nós sentimos muito que com a internet tipo, as pessoas estão próximas de nós, mas ao mesmo tempo estão distantes. Exato. E nós temos sempre essa barreira. Então, um professor vai ser sempre um professor, vai ser sempre uma pessoa que tipo, acaba muitos deles até de serem da nossa família. Então, se nós queremos esses laços, como é que pode ser possível quebrá-los? Só se o ser humano deixar de existir. Sim, há alguém que nos ajuda a
encontrar o nosso rumo, a nossa área, digamos assim, mas também alguém que nos ajuda tanto a nível profissional, tanto a nível pessoal. Se nós precisarmos de ajuda, por exemplo, numa aula, esse professor está lá. Se nós precisarmos de faltar, esse professor compreende, claro, tem de marcar a falta, não é? Mas compreende a nossa parte e até nos pode disponibilizar apontamentos ou uma coisa assim. Exato. Agora, só acho é que o professor também tem que se adaptar, claro, às novas tecnologias, tem que arranjar novas formas de nos cativar, não só dar uma aula tipo, só a falar, mas arranjar recursos, seja PowerPoint, seja ir connosco à internet e mostrar também o lado de outras pessoas, para nos cativar e nós não acharmos que não, só ele é que sabe. Não, ele mostra que não só ele é que sabe, mas que está-nos a disponibilizar recursos para nós aprendermos. Tem de investir numa dinâmica maior. Exatamente. Sim, isso... Desculpa. Não, vai. Isso até vai ao encontro da crítica da substituição, que o nosso autor diz que há uma reconfiguração das coisas. Por exemplo, a fotografia não substitui a pintura. E há muita gente que acredita que sim, que substitui de facto, mas não. Nós podemos perfeitamente ir a um museu e podemos ir a galerias. E eu acho que embora as pessoas achem que a cibercultura veio acabar com as coisas tradicionais, eu acho que não, e sou da mesma opinião que o autor. Sim, eu concordo plenamente, até porque eu acho que há cada vez mais, se calhar também estou a falar aqui na cidade de Viseu, mas há cada vez mais atividades relacionadas com o teatro, mas mesmo assim o cinema continua a ganhar terreno. Portanto, eu acho que não, eu acho que, lá está, como o autor também refere, a cibercultura não é total, é universal, mas não é total. E é isso mesmo a ideia, é assim, pode-nos dar universalidade, mas nunca vai atingir a sociedade de forma total. Exato, nós temos a liberdade de escolher o que nos identificamos. E eu até acho Como que... nos identificamos. Sim, eu até acho que a cibercultura veio a demonstrar muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia até há museus virtuais em que tu podes ver e até isso faz com que ganhes mais vontade de ir lá. Eu acho que até é uma maneira de promover os museus em si. Não tanto o lado negativo que as pessoas acreditam que é apenas esse. Porque não, por exemplo, se tu vis alguma paisagem na internet, tu tens curiosidade em ir lá. E eu acho que a cibercultura trouxe muitos aspectos positivos. Tal como o cinema ou leres um livro. Tudo bem, tu podes ler um livro online, mas tu vais chegar a um ponto que se tu lês o livro inteiro online, tu vais ficar super cansada até da vista. E vais... É verdade, é uma realidade. E é muito mais fácil, claro. É muito mais dispendioso e acaba por ocupar muito mais espaço teres o livro físico. Mas tu vais sempre necessitar de fazer apontamentos e os apontamentos tens que os fazer à mão. Eu acho que essa conectividade que tens tipo, com o papel, com o livro, ou até ires ao cinema. No cinema já se fizeram muitos relacionamentos, entre aspas, tipo, porque era um ponto de encontro, as pessoas iam lá para se conhecer e acabavam a sair de lá tipo, com uma conexão diferente. Então acho que os espaços físicos eles não podem ser substituídos por algo que seja virtual. E o Levi acaba por referir isto. O virtual nunca vai substituir o real, porque o real tem que existir. Nós temos de ter essa conexão com as coisas. E ele tem essa consciência que não há uma substituição, mas sim, como vocês disseram, uma reconfiguração. E deixo-vos então a pergunta: substituição ou complexificação das coisas? Deixem a vossa opinião nos comentários. Já sabem que o feedback é sempre bem-vindo. Muito obrigada e cumprimentos virtuais. Bye, bye. Tchau! Adeus!